Olá, Luano, tudo bem? Aqui é o Teacher Matheus e vamos à revisão do nosso primeiro bimestre. Então, nosso primeiro bimestre a gente aprendeu principalmente sobre os modal verbs, né? Então, modal verbs são aqueles verbos que acompanham outros verbos, né? E eles mudam aquilo que uma frase expressa, né? De acordo, então, com o modal que é utilizado. Então, a gente tem o modal have to, que significa ter que, o modal has to, que também significa ter que, só que a gente usa esse para quando os sujeitos, né, são he, she, it, né, quando são ele ou ela. Temos o modal must, que é o verbo dever, o modal should, que é o verbo deveria, e aí muito cuidado, né? Lembra quando a gente fez as atividades em sala? A gente teve alguns problemas, né, em relação à diferença entre dever e deveria, né? O dever expressa uma obrigação, o deveria expressa um conselho, e a gente tem que tomar cuidado com isso, tá bom? O may, que a gente pode traduzir para talvez ou o verbo poder, né, expressando permissão e possibilidade, e o might, que também a gente pode traduzir para talvez o poder, só que ele expressa somente possibilidade, né? A gente não pode utilizar o might numa frase que esteja concedendo permissão ou que a gente esteja pedindo permissão para alguma coisa. Por isso que a gente usa a frase, né? May I go to the bathroom? Porque eu estou pedindo uma permissão. Então, só posso pedir permissão aqui nesse caso utilizando o may. Tudo bem? Nas negativas, a gente tem o don't have to, né? Para o have to. O doesn't have to, quando for ele ou ela, quando for he, she, it. O mustn't para o must, o shouldn't para o should, o may not para o may e o might not para o might. Os únicos não, perdão. O único que tem alteração de sujeito é quando a gente usa o modal have to, né? Então, que muda para has to quando for he, she, it, e muda para doesn't have to na negativa quando for he, she, it também. Tudo bem? O resto não, posso utilizar para todos os sujeitos sem nenhuma mudança. Tudo bem? Exemplos, tá? Então, olha lá. Eles têm que limpar a casa. They have to clean the house. Ele tem que lavar a roupa. He has to clean the house. Então, como eu disse, né, até olhando na tabela lá em cima, toda vez que for ele ou ela, né, e a gente estiver usando o verbo ter que, a gente tem que mudar do have to para o has to. Tudo bem? Na negativa, nós não temos que comprar isso agora. We don't have to buy it now. Ela não tem que fazer o jantar. Verbo ter que de novo. She doesn't have to make dinner. Então, olha lá, quando for ele ou ela, a gente tem que mudar do don't para o doesn't, né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. É somente para mudar o ter que a gente faz essa mudança. Para o resto, não. Para o resto, a gente não precisa ter essa preocupação, porque a gente pode utilizar para todos os sujeitos, ok? 5. Ele deve terminar a lição. He must finish the lesson. Então, olha lá, o verbo dever, né? Não é o deveria. Nós não devemos conversar agora. We mustn't talk now. Então, mais uma vez, o verbo dever. Você deveria, e aí toma cuidado, né? O verbo deveria, diferente do verbo dever. Você deveria comer mais fibras. You should eat more fibers. Eles não deveriam dormir tão tarde. They shouldn't sleep so late. Ele talvez vá à festa. Aqui a gente pode utilizar tanto may quanto might, porque estamos falando de uma possibilidade, né? Talvez aconteça tal coisa. Então, he may ou he might go to the party. Ele talvez não goste da sobremesa. Então, aqui a gente está falando de uma possibilidade também, né? Posso utilizar tanto may quanto might, não tem problema. He may not, ou então he might not like the dessert. Você pode abrir a porta. Então, aqui está expressando uma permissão, né? Está dando permissão da pessoa abrir a porta, eu só posso utilizar o may, tá? You may open the door. Você não pode sair hoje. Também é uma frase que expressa permissão. Nesse caso, uma permissão não negativa, né? Só posso utilizar o may também. You may not go out today. Bom, e aí eu peço também que vocês deem uma olhada nos exercícios do caderno, ok? Que a gente fez em relação aos modal verbs, porque lá vocês terão então mais exemplos de como essas frases funcionam. Tudo bem? Eu não trouxe aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas eu preciso que vocês consultem e estudem pelo caderno também. Tudo bem? A parte de vocabulário, né? Esse bimestre a gente aprendeu sobre alimentos saudáveis, né? E grupos alimentares. Então, healthy food e food groups. Então, a gente tem os grupos das fruits, meat, grains, vegetables. Então, frutas, carne, grãos. É, Aqui, o vegetables a gente traduz como legumes e verduras, né? A gente não usa a palavra vegetais normalmente.
né? Mas os falantes da língua inglesa, então legumes e verduras é tudo vegetables, ok? E aqui alguns exemplos, né, de alimentos de cada grupo. Então, apple, grapes, pineapple, watermelon, kiwi, maçã, uvas, abacaxi, melancia, kiwi. No grupo de carne, então beef, lembrando que beef não se traduz para bife, tá? Então, beef é a carne bovina. Pork, a carne suína, chicken, o frango, fish, o peixe, lamb, então a carne de cordeiro, né? Lamb. Grãos, rice, oat, corn, wheat, então arroz, perdão, aveia, milho, trigo, né? Então exemplos de grãos. Vegetables, lettuce, que é o alface, tomato, carrot, que é a cenoura, beet, a beterraba, cucumber, que é o pepino, né? E aqui não é bem um grupo alimentar, né? Mas também existe que é o junk food, que é o que a gente chama de porcaria, de besteira, né, em relação à comida. Então, né, aqueles hambúrgueres, batata frita, pizza, né? Então, todas aquelas coisas carregadas de gordura, né, a gente chama então de junk food, besteira ou porcaria. Não é dizer, né, que sanduíches não podem ser saudáveis, né? A gente teve essa discussão em sala. Tem vários nutricionistas que hoje apoiam a ideia de lanches saudáveis, né? Então, não é todo sanduíche que a gente pode chamar de junk foods, tudo bem? Mas, em geral, né, esses sanduíches de fast food, ou então as pizzas, né, cheias de processados, né? Então, a gente pode chamar assim de junk food, sem problema. Ou então, utilizar o termo, né, unhealthy food, né, que é um alimento não saudável, uma comida, né, que não é saudável. Tudo bem? Reforço a ideia de vocês assistirem esse vídeo pelo menos mais uma vez, para guardar as ideias que estão aqui. Tudo bem? Desejo bons estudos e que vocês façam, então, um ótimo desafio, ok? Nos vemos. See you!